noite, pesquisadores, pesquisadoras, professores e estudantes. Eu gostaria de informar previamente que esta reunião está sendo gravada desde agora. Eu sou o professor Wagner Valente, da equipe editorial da Revista Brasileira de História da Educação, e nós estamos aqui para o nosso último programa de 2025 do É Hora da RBHE. Trata-se de um espaço de reflexão, discussão e divulgação de artigos recentes publicados pela Revista Brasileira de História da Educação. Hoje, nós recebemos os professores Renato Barbosa e Reginaldo Meloni, da Universidade Federal de São Paulo, e, em nome da equipe editorial da revista, agradeço aos autores por terem aceitado o convite para estarem conosco aqui na Hora da RBHE. Hoje nós vamos discutir o artigo escrito pelos autores, intitulado As Práticas de Ensino de Ciências e Biologia na Escola Caetano de Campos, a trajetória de uma professora na segunda metade do século XX, 1961-1998. Aqui na conversa com os autores, nós poderemos ter acesso aos bastidores da produção do texto. Esta é uma interessante possibilidade de reflexão sobre a produção científica, do texto pronto, sistematizado, publicado. Regressamos ao ponto onde ele estava sendo elaborado, seus processos, suas escolhas e dificuldades. Então, esta é uma possibilidade de caminhar para os bastidores da produção científica na discussão do trabalho com os autores. E aqui eu já tomo a liberdade de, logo a seguir a apresentação dos autores, formular uma primeira questão. Como é que teve início e onde partiu a ideia de escrita desse texto? Boa noite, Renato. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Wagner. Começo agradecendo pelo convite e parabenizando a revista, a RBHE, por esse espaço, um espaço formidável esse, de troca de ideias, né? Eu estou vendo aqui pelas imagens, pelos letreiros, que tem vários pesquisadores, vários amigos, vários colegas que estão acompanhando, né? Então, isso é uma iniciativa realmente elogiável, tanto da sociedade como da revista. A gente agradece esse espaço. Bom, eu vou fazer uma apresentação muito rápida minha, depois passar para o professor Renato, e aí a gente vai partir para tentar responder a sua questão, né? Então, eu sou Reginaldo Meloni, Reginaldo Alberto Meloni, eu sou formado em Química e em Pedagogia, na graduação. Depois, na pós-graduação, eu fui para a área de Humanidades, né? Então, eu fiz História na USP, depois fiz História da Educação na Unicamp. E hoje eu trabalho aqui na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema, num campus que é voltado aí à área de ciências. Eu vou pedir para o Renato também se apresentar. Boa noite a todos e todas, um prazer estar aqui. É uma iniciativa realmente interessante discutir um artigo, não num ponto de vista tão acadêmico e das coisas, mas falar sobre como é a origem das coisas, como a gente chegou a isso, é uma coisa bem interessante. Então, eu também sou de Diadema, eu sou o Renato Barbosa, eu comecei a trabalhar lá em 2013, e eu tenho uma formação um pouco distinta de provavelmente todos os colegas que estão aqui, né? Eu tenho uma formação num bacharelado muito forte de imunologia, mas eu fui trabalhar num projeto que a Unifesp iniciou, onde a Unifesp foi trazer professores que tinham conhecimento forte nas disciplinas de base, mas que tivessem propostas de trabalhar com a área de educação, com a área de ensino de ciências. Então, a minha trajetória começa a mudar nesse momento que eu entro no Unifesp e começo a trabalhar mais intensamente com ensino de biologia, com história da educação, história da ciência. E já vou tomar liberdade até de começar a responder a pergunta, porque
Esse artigo nasce também por causa dessa conjunção de fatores da minha entrada na Unifesp, de conhecer o professor Reginaldo. A gente trabalha no mesmo curso de licenciatura, a gente dá aula no curso de licenciatura em ciências, e essa proximidade começou, a gente ter interesses em comuns, até que a gente começou a fazer um trabalho de colaboração com o acervo histórico-didático da Caetano de Campos. E quando a gente começou a trabalhar nesse acervo, Reginaldo me convidou para a gente trabalhar os temas de biologia, as peças de biologia. A gente começou a entrar nesse mundo da Caetano de Campos, que muitos de vocês conhecem, as pessoas têm um fanatismo pela escola, existe um grupo de fãs, e trabalhando com esse acervo, a gente chegou a conhecer a dona Clarinda. E aí naquele momento, a gente fez uma coisa que só depois a gente entendeu o que a gente fez. O Patton tem um trabalho sobre pesquisa qualitativa, que ele aponta que, às vezes, o nosso N de pesquisa é um N de conveniência, e isso foi o que aconteceu com esse artigo. A gente conheceu uma professora e começou a se encantar pela história dela, e entendeu que ela poderia ter um material muito bom de pesquisa na área de educação. E a gente se propôs a entrevistá-la. Ela já havia sido entrevistada por um grupo, mas a gente tinha perguntas mais específicas e a gente foi entrevistar essa professora, e naquele momento a gente ainda nem tinha certeza o que a gente faria com todos os dados, mas a gente tinha uma intuição de que os dados seriam muito ricos, e eles são realmente ricos. E aí que veio fazer a entrevista, catalogar esses dados da entrevista e começar a pensar o artigo. Então, é um artigo que ele foi pensado durante alguns anos, porque ele foi um achado, durante um trabalho que a gente estava fazendo junto com o pessoal da Caetano de Campos. Reginaldo, se quiser complementar. Sim. Por essa história nossa, minha e do Renato, que é muito parecida, nós dois, a gente tem uma formação na área de ciências, trabalhamos ainda com ciências, né? Eu na graduação, o Renato ainda pesquisa na área de ciências, e também no campo da história da educação, do ensino. A gente acabou constituindo um grupo de pesquisa aqui na Unifesp, que ele tem tentado ocupar um espaço que é justamente o espaço da história do ensino de ciências na segunda metade do século XX. Então, esse é um pouco o foco que a gente tem, né? E, mais do que isso, a gente tem buscado entender as práticas que foram realizadas, né? Fazer uma aproximação com as práticas que foram realizadas nesse período. Então, a ideia do grupo, né, de alguma forma, avançar nas pesquisas em relação à compreensão das práticas pedagógicas que foram realizadas na segunda metade do século XX. Aí o período, há vários motivos para a gente ter escolhido esse período, que a gente pode depois discutir, né? Em princípio, assim, do ponto de vista teórico, há um certo consenso, uma certa ideia de que há um deslocamento entre o currículo prescrito e o currículo praticado, mas quando você vai para as pesquisas efetivamente realizadas, a gente encontra pouquíssimos estudos que tentam abordar a prática mesmo dos professores, né? Então, um dos esforços que a gente tem feito é de tentar organizar uma documentação que permita essa aproximação, e dentro desse esforço, né, uma das possibilidades é o uso ou da história oral ou da coleta de relatos de memória, que foi justamente o que a gente fez no caso desse artigo. Entrevistar uma professora importante, dentro de uma escola icônica no Brasil, né, num período absolutamente formidável, né, do ponto de vista
das muitas modificações, das muitas transformações que a educação brasileira viveu. Ela começa a trabalhar no início dos anos 60 e fica nessa escola por cerca de 37 anos. Então, cobrindo todo o período da ditadura militar, das várias... da LDB, da primeira LDB, depois da 5692, depois do período da redemocratização, enfim, todo esse contexto ela viveu em sala de aula. Então, para nós, sim, foi um caminho, né, foi uma opção bastante interessante para a gente entender a prática do ensino de ciências nesse período. Perfeito. Reginaldo e Renato, a gente lê o artigo e vê que vocês mobilizaram um arsenal aí teórico-metodológico que compatibiliza, que articula a perspectiva fenomenológica e a perspectiva da história cultural, né? Então, como é que vocês chegam a isso? Como é que há ruídos aí ou não há? Como é que vocês se acomodaram aí nessa articulação para escrever aí a análise das práticas, ou se aproximar da escrita da análise das práticas aí da professora? Eu acho que antes de tudo aparece a história cultural. Ela é a coisa mais forte que vem trazer da história da pessoa, do fazer, do entender, que a produção individual, o contexto desse indivíduo na história total e não na história, mais se aproximando da microhistória. Então, esse era um ponto para contar a história dela, dessas práticas e da produção do conhecimento a partir do ponto de vista dela. A fenomenologia, ela vai ser uma outra ferramenta que a gente usa, porque a gente precisava extrair de uma entrevista algumas informações que dessem indícios da prática, já que, assim, a entrevista, ela vai acontecendo, e você mesmo que vai estruturando, ela vai acontecendo, mas ela não gera as respostas tão diretas, né? Então, durante um período, ficava naquela ideia, será que a análise do conteúdo, mais reconhecida pela Bardan, ele daria conta do processo? Até que a gente entendeu que talvez não fosse a melhor saída. A fenomenologia, ela tem uma postura um pouquinho diferente de dar voz à pessoa. Você está mais preocupado com o que a pessoa está dizendo do que ficar entendendo muito fundo, tentando desvendar o que está nas entrelinhas, esse tipo de coisa. Então, a gente entendeu que era uma estratégia melhor. Eu acho que no artigo a gente tem um exemplo proposital do que a gente coloca disso, que a análise de conteúdo poderia dizer para a gente que ela é uma construtivista. A fenomenologia deixa a gente mais tranquilo de dizer que ela diz que ela é, mas isso pode não ser. E isso é o que é o mais importante, é como ela entendia a prática dela e não o que eu acho sobre a prática dela. Ela entendia a prática dela daquela forma. Então, a fenomenologia acaba sendo uma ferramenta para dar mais voz ao entrevistado, àquela pessoa que você está estudando, do que uma análise de conteúdo. E ambas têm a parte comum em tentar extrair esses núcleos de significado dentro do contexto da pessoa, dentro de uma entrevista, dentro de um texto. Então, acho que o caminho foi uma escolha que a gente foi feita nesse sentido. A história dela, muito próxima, a história cultural do fazer, a micro-história, da história do indivíduo, e como pegar esses núcleos de significado das falas através de uma metodologia que explore o que a pessoa vê, o que a pessoa pensa do mundo. E foi nesse sentido que a gente trabalhou esse texto. Legal. Então, pegando aí uma fala da professora, né, que aparece no texto, é interessante não julgar o que ela faz ou o que ela diz, mas ela reiteradamente, citado por vocês, a professora diz que
enfim, nesse ensino de ciências, das ciências experimentais, ciências duras, o papel do conteúdo ele é predominante, né? Ele joga tradicionalmente um peso grande aí na questão da disciplina, na questão do ensino. Mas ela diz que ela não ensinava só conteúdos, né? Então, como é que vocês entenderam isso nesse desenrolar aí da entrevista e dessas análises sobre a aproximação às práticas dessa professora? Isso é uma coisa muito interessante, Wagner, porque o que a gente percebe assim, é que essa professora, isso a gente poderia pensar em relação à prática pedagógica de todos nós, né? Tem muitos nexos, né? Então, ela tem uma formação, ela vem de uma formação muito sólida. Ela foi estudante da USP, num período, anos 50, né? Ela entra numa escola icônica, uma escola símbolo, né, do projeto republicano, e nesse período uma escola muito marcante, né, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e a gente percebe que todas essas questões culturais, políticas, né? Então, durante a entrevista, ela vai falando do período que ela viveu, de algumas coisas que ela fazia que não estavam no currículo da formação dela como professora, mas estava no currículo, estava na formação dela como pesquisadora, né? Então, ela trouxe elementos da formação dela como pesquisadora para a sala de aula, entendendo que muitas coisas que ela viveu na USP, que ela vivenciou na USP, aquilo era importante para a sala de aula. Então, o que a gente percebeu é que muitas coisas que ela foi descrevendo da sua prática, elas não estavam relacionadas diretamente com o currículo prescrito, com o programa de ensino da formação de professores, mas foram coisas que foram acontecendo e assim, a impressão que dá é que nem ela tem uma consciência plena disso, ela simplesmente viveu isso e foi fazendo coisas que considerava adequada para a formação, né? E isso, nessa metodologia, nessa forma de entender os dados, isso foi aflorando, isso foi brotando, né? Então, a gente, menos do que uma análise tão dura, né, do resultado, do dado, a gente foi percebendo como que ela foi entregando, como que ela foi vivendo aquela história, e como que ela foi revivendo também durante o processo de entrevista, né? Aliás, eu acho que, complementando também, ela era uma pessoa que tinha muito interesse pelo estudante. Então, ela se sentia muito livre a colocar esse conteúdo que não era do currículo. Assim. Quando ela conta que ela se interessava porque o aluno não conseguia ler, por que ele não consegue ler, ela se interessava pela a pré-adolescência dos alunos, então ela vai trabalhar a sexualidade num período político complicado para trabalhar esse tema, mas ela passava sobre isso, ela entendia que, como professora, ela não era só aquela pessoa para transmitir, para passar o conteúdo, ela tinha que formar um cidadão, ela tinha que formar. Então, ela tinha uma visão realmente diferenciada do papel dela de professora. O papel dela de professora não era em trazer os conteúdos, era também construir esse cidadão, essa pessoa dentro da escola e trazer o tema que for preciso, que ela considerava que era importante para aqueles alunos. Então, tem essa visão, assim, é uma pessoa muito preocupada com a formação do indivíduo e não do conteúdo. É interessante que nesse período abordado, nessa segunda metade do século XX, né,
em particular, o ensino de ciências e matemática, ele vai passar por diferentes modelos, vamos dizer assim, né? Modelos pedagógicos, né? Ele vai passar por esta absorção das referências estadunidenses de trabalho, né? Depois ele vai caminhar para uma utilização de laboratórios nas escolas, onde a questão do experimental está presente, né? Isso vai sendo transformado para outros modelos que vão afastar um pouco a matemática, por exemplo, do campo das experimentais. Eu estou falando isso para perguntar para vocês se nessas falas da professora também se evidencia uma fixação por um determinado modelo de pensar o ensino de ciências, ou se ela verbaliza das suas mudanças e transformações decorrentes de todo esse contexto ao qual ela viveu, né? Ela congela um determinado modelo de pensar o ensino de ciências, ou ela faz uma autocrítica dessas mudanças pelas quais ela passou, embebida aí nessas mudanças do período, né? Vou começar pela última parte. Eu acho que ela não faz uma autocrítica. Eu acho que ela não teria nem a preocupação disso. Conversando com ela, depois da entrevista, depois de tudo que a gente fez, tem um ponto interessante, que, assim, eu não acho que ela era preocupada com essas mudanças de metodologia. Ela é uma pessoa que foi formada em História Natural. Então, ela é uma das últimas pessoas que participou do curso de História Natural. A professora Miriam Krause-Schick foi veterana dela, ela conta a influência dela. E por ter ela chegou muito perto de se transformar uma pesquisadora com gente muito que construiu a biologia da USP, e ela optou por não seguir essa carreira. Mesmo não seguindo essa carreira, ela continua com um pensamento de historiadora natural muito forte durante toda a carreira. O indício que eu tiro disso é que ela é uma professora, por exemplo, que o laboratório para ela é o laboratório onde ela faz a dissecção dos animais. E, embora, do ponto de vista, falasse assim, nossa, então ela usava o laboratório, mas ela usava o laboratório de uma forma muito mais parecida com os historiadores naturais, com o fato de ser descritivo aquilo. Então, você pegar um animal, pegar um peixe, naquela época não havia nenhum problema de você levar um peixe para uma sala de aula e fazer uma dissecção. E você pega e desenha, e você coloca as estruturas. Se você olhar com um olhar bem refinado, o que ela estava fazendo é uma ciência muito parecida com a história natural. Aquele momento onde você está fazendo mais descrições anatômicas, descrições de grupos, do que realmente você está preocupada com a biologia atual, que está mais preocupada com a fisiologia, o ponto. Então, eu acho que essa formação dela é muito intrínseca, e ela se mantém entendendo que a biologia é ensinada dessa forma, né? Em algum ponto, como eu estava falando outra vez, ela se interessa para o aluno e entende que a parte da biologia é essa, mas além dessa parte descritiva, dos grupos, das aulas práticas que ela coloca, ela vê o indivíduo e acha assim, olha, eles precisam saber um pouco mais para a vida deles. Então, não me parece que ela foi preocupada, assim, por exemplo, quando ela mesmo cita que ela foi posteriormente falar, nossa, isso é o construtivismo, ela não me parece que ela verificava qual era a metodologia, o que as pessoas pensavam. Ela tinha o jeito de dar a biologia dela, e uma coisa muito importante que ela fez é sempre se manter atualizada sobre a biologia, mas sempre desse modo tradicional de se ensinar a biologia. Eu tenho refletido um pouco sobre isso, e eu acho que, assim, dependendo como a gente olha, a gente continua com esse resquício do ensino de biologia ainda ser descritivo. A gente ainda, nos níveis fundamentais, usa o ensino de biologia mais próximo ao que se pensava de história natural do que se faz de biologia no ensino superior.
A gente ainda argumenta muito, a gente argumenta pouco, perdão, a gente ainda faz menos proposições, a gente acaba tendo uma carga, e os alunos ainda, infelizmente, falam que um dos problemas da biologia é ser uma carga muito forte descritiva. Então, acho que a gente também não é... A nossa prática atual também não evoluiu muito com as metodologias, com a ciência de base, da maneira que ela também ensinava. Então, eu tenho esse ponto de visão, assim, não sei se Reginaldo viu outras características. Não, eu queria comentar o seguinte, esse ponto que você levantou, eu acho que é um dos pontos fortes no artigo, porque quando a gente vai verificar a historiografia do ensino de ciências no período, ele ainda é muito marcado por essas escolas, por essas concepções, por essas propostas prescritivas, né? Acho que inclusive, a matemática, a história da educação matemática está mais avançada do que a das ciências. A gente ainda está numa fase muito de caracterizar os períodos, de entender os períodos, o que é fundamental. Só que, quando você vai verificar a prática de uma professora como a dona Clarinda, a gente percebe que essas coisas estão todas misturadas ali. Então, aparece a teoria, aparecem as concepções, ela vai citando. Então, você falou, os projetos americanos, ela cita durante a entrevista os projetos americanos da área de biologia. Só que ela, de forma nenhuma, se prende a isso. Ela vai usando conforme ela acha que tem que usar. Quando ela pode, da forma que ela usa, de acordo com a finalidade de ensino que ela tem na cabeça dela como professora, né? Eu acho que isso, para a história da educação, é uma coisa bastante rica mesmo, porque mostra, isso, como que a educação, como que se dá o processo de apropriação das ideias, né? De forma nenhuma, acho que isso é consensual, de forma nenhuma é mecânica, é estagnada, é essa mistura, e isso aparece na descrição da prática dela. Então, agora falando bem da prática profissional de vocês, articulada a esse artigo em especial, né? Como é que vocês veem a contribuição desse artigo, desse trabalho, para a história da educação em ciências, né? Que contribuições vocês consideram que o artigo contribui para a história da educação em ciências, né? Bom, primeiro, acho que por uma questão de convicção, mas também por uma questão do local onde nós estamos, da prática que a gente exerce aqui, né? A gente vê muito a história como algo necessário para compreender o presente, né? Então, eu e Renato, a gente divide junto com a professora Célia, que eu vi que ela entrou aqui na live, não sei se ela ainda está, uma disciplina sobre a história do currículo, né, com os nossos alunos. Então, a gente vê muito o papel da história, a compreensão da história, a interpretação da história, para entender um pouco essas práticas ou essa escola do presente. Então, a ideia nossa com esse tipo de artigo é mostrar como que as práticas, em qualquer época, elas são herdeiras de tradições, né? Elas são herdeiras de várias dimensões que vão se moldando ali, que vão se mesclando. Acho que isso é uma coisa, né? Um outro ponto que eu acho que é importante, e aí digo especialmente aqui no estado de São Paulo hoje, em que você tem uma tentativa de engessar
né, cada vez mais o trabalho do professor, de transformar o trabalho do professor num trabalho apenas técnico, né, apenas de reprodução do material pedagógico que é preparado fora da escola. Um trabalho como esse, a compreensão de uma prática profissional como a da dona Clarinda, mostra como que é possível, né, em qualquer situação. Nós estamos falando, no caso dela, de um período bastante sinistro, né, da história do país. Em qualquer situação, o professor encontrar cunhas, encontrar caminhos para desenvolver a sua prática pedagógica de acordo com as suas convicções, com a sua formação, com aquilo que ele acha mais importante, né? Então, eu entendo que um artigo como esse contribui para a gente pensar um pouco nisso, na importância do papel do professor como protagonista mesmo do processo de ensino-aprendizagem, né? Não fique só reproduzindo plataformas, aplicativos, esse tipo de coisa, mas que realmente coloque em ação aquilo que considere correto, que considere seja o melhor para a formação dos seus alunos. Legal. Nós temos aqui mais de 70 pessoas aqui na live, e vou fazer um parênteses aqui nas minhas perguntas e abrir aí para colegas que queiram formular alguma questão aqui para os nossos convidados, né? Tem alguém aí que quer formular alguma questão? Neuza, vamos lá. Está sem o microfone aí, Neuza. Agora deu. Boa noite. Boa noite. Então, durante as suas falas, né, do professor Renato, professor Reginaldo, eu fiquei me vendo lá nos anos 50, que eu era aluna de ginásio nessa época, aqui no interior de São Paulo. E tinha uma professora de ciências, não era biologia, era ciências, a professora Corina, que era mais ou menos uma descrição dessa prática profissional aí da Clorinda, né? Mas ela deixava os alunos um tanto assustados, porque ela tinha um trabalho de laboratório praticamente na sala de aula. Nós tínhamos caixinha com lâminas, com pinça, com uma série de instrumentos para manusear na aula. E ela pedia para levar rato. Se tinha que matar rato, dar um cloroforme para o rato, aplicar, e ele se pregava assim na caixinha, com as taxinhas, e abria o rato. Nossa, ficava apavorada, sabe? E tinha colegas, meninos, né, na sala de aula também. De vez em quando eles brincavam de soltar o rato na sala de aula, os meninos levavam na carteira. Então, era muito, assim, animada e, ao mesmo tempo, sabe, assim, deixava a gente assustada na aula, né? Porque naquela época, acho que eu tinha uns 10, 12 anos. Enfim, ela faleceu ano passado, com 100 anos, essa professora. A professora Corina Siquete. Estava morando aqui em Ribeirão Preto, mas a aula era numa cidade próxima que chama Pitangueiras, onde eu fiz o curso ginasial, no ginásio do Estado. Mas o que eu fiquei pensando em relação a isso que vocês relataram é que essas inscrições e esse ensino assim, mais experimental da época, ele desmistifica tudo aquilo que aquelas aulas, né, tradicionais eram só expositivas, e não eram. Se ligava muito a teoria e a prática. Eu vivenciei isso também, né? Então, fica uma formação que me parece um tanto... Isso que a gente pensa na história da educação matemática, né? Em vez de professor de matemática, nós pensamos, é o educador matemático, sabe?
Então, aí tem uma educação biológica, uma educação científica que as pessoas vão construindo. E fiquei admirando bastante aí a prática da professora, e parabéns também às professoras. Então, na verdade, é uma pergunta nesse sentido, né? Que realmente, se vocês concordam, se desmistificam, desnaturalizam um pouco aquele ensino muito expositivo, né? O aluno participava, que só ouvia. Se levava um peixe na sala de aula, pronto. Então, já tem algo muito, muito diferente, né? Obrigado, Neuza. Eu acho que, de certa forma, sim, porque na hora que... A dona Clarinda teve, aspas, uma sorte, ou uma determinação de estar na Caetano de Campos, que tinha uma estrutura que ainda é fantástica hoje, né? Então, ela tinha laboratórios e tudo, mas a prática de você fazer isso, mesmo numa sala de aula, você coloca o estudante, pelo menos, a curiosidade. Eu entendo que hoje não é uma prática mais aceitável, mas entre você olhar um animal aberto e conseguir detectar as estruturas, e você olhar um desenho no livro, é gigantesco. A participação do aluno é outra, a curiosidade do aluno é outra. Então, essa coisa de que achar que o passado era muito tradicional e as aulas eram expositivas, silenciosas, ela rompe, pelo menos nessa área da biologia, o que a gente entende é que ela é rompida, assim, não era isso, sentar e ficar ali como espectador. No caso da professora da professora Neuza, no caso dos alunos da professora Clarinda, claramente eles eram pessoas que tinham uma participação. Existe um detalhe que a gente ainda não sabe o que aconteceu. A dona Clarinda guardou vários cadernos de desenho dos alunos dela. Então, também dá uma indicação do como era essa prática dela. Assim, ela chegou a nos mostrar, pelo menos 2 cadernos, onde os alunos desenhavam tudo, e ela tem isso. Então, era uma prática que hoje a gente chamaria de uma prática de ativa, de uma coisa proativa dos seus alunos, uma metodologia ativa de ensino. É interessante, né, o Renato, o seguinte, veja, você falou dos cadernos, né, dos desenhos, né, o que aproxima aquela ideia de historiadora natural, né, da referência de história natural, né, de fazer o desenho com seus detalhes dos elementos, etc., né. E outra coisa também é que, a esse tempo, quer dizer, década de 60 e tal, você tem uma mudança estrutural no currículo, onde o ensino de ciências acaba ampliando a sua participação no currículo. Vão caindo fora determinadas disciplinas, o latim, né, caindo fora, e outras línguas mortas, etc., e o currículo vai se remodelando ao sabor da vaga do tempo, que é a valorização do ensino de ciências e tal, né? O homem à lua, o Sputnik, né? A necessidade de transformar o currículo mais científico, etc. E essa necessidade de transformação do currículo científico faz com que a formação seja a de querer formar cientistas mirins, né? Daí essa coisa do experimental, de fazer a coisa como se estivesse no laboratório, né? De fazer dissecação de ratos, enfim, coisas dessa natureza, né? E, enfim, a professora revelava algum saudosismo desse tipo de perspectiva, porque ela vivenciou depois uma transformação em que isso se afasta um pouco, isso não é mais assim, não é? E hoje a gente recai nessa ideia, afinal, quem é o professor de ciências, né? A gente tem um problema de identidade grande daquele professor do Fundamental 2, chamado de professor de ciências, né? Quem é o professor de ciências, né? Ele é o biólogo, ele é o químico, ele é o físico, né? Como é que vocês veem essa questão aí, né? Uma coisa indireta, deixa eu falar, pedir, Reginaldo, depois eu te passo. Uma coisa indireta que a gente sabe, ela ficou 40 anos na Caetano, mas esses 40 anos, eles são divididos em 2 etapas. Ela é da primeira Caetano, que está lá na Praça da República. Lá ela tem a estrutura perfeita.
Lá o laboratório existe, o laboratório de química existe, e ela conta desses laboratórios e o uso desse laboratório. Quando ela vai para a aclimação, o colégio se divide em aclimação e eu esqueci o outro endereço. Praça Música. Aí ela perde essa estrutura. Então, esse saudosismo que você cita, ela é no falar dela, acaba tendo esse saudosismo mesmo, porque ela tem, inicialmente, toda a estrutura que ela queria. Ela se comparava a trabalhar como na Universidade de São Paulo. O colégio abrigava, no começo, alguns cursos ligados à Universidade de São Paulo. Quando ela vai para outro colégio, ela faz isso. Só que ela é uma pessoa dinâmica, então ela vai nesse caminho que a professora Neuza nos fala, de que, tudo bem, não tem um laboratório, então a gente faz em sala de aula. Ela não perde essa motivação, mas é evidente que ela fala com saudosismo. Lá, com toda a minha estrutura, assim, com o acervo riquíssimo que o Caetano de Campos tem, ela se via como aquilo. Né? Ela sempre se entendeu como professora de ciências e biologia. Ela praticou as áreas, né? Ela dava ciências para os mais novos e biologia para o colegial, então, mas ela se considerava uma professora de ciências, só que como ela tem uma formação mais voltada à biologia, isso acontece muito, é aquele professor de ciências meio contaminado por biologia, um pouquinho de física, um pouquinho de química. Então, essas lembranças, a gente vê esse saudosismo dela, sim. Você ia falar, Ritano, desculpa. Não, eu acho que o que o artigo traz de interessante é justamente mostrar que você tem um tipo de ensino de biologia possível, né, numa determinada época. Certamente você vai ter professores chamados tradicionais, professores que só vão dar aula expositiva, talvez escolas que não têm, o Renato falou, talvez escolas que não tenham condições nenhuma, né, de oferecer espaço para algum tipo de prática laboratorial. Então, isso também vai ter. Né? Só que o artigo vai demonstrando que a educação não é do jeito A, B ou C. Né? Você tem, num momento em que você tem professores mais tradicionais, você também tem professores que vão estar se aventurando aí, né, por essas metodologias mais práticas, né, vão estar influenciados por outras visões de ensino de ciências, por exemplo. Legal. Tem gente aqui perguntando. Sidneia, diga lá. Boa noite, gostaria... Boa noite. Está ouvindo bem? Sim. Parabenizar aí o professor Renato e Reginaldo pelo artigo, agradecer esse momento de debate, é muito bom entender um pouquinho sobre essas concepções e práticas da professora Clarinda, nessa perspectiva do ensino de ciências, de biologia, né, para nós que estamos na caixinha da história da educação matemática, é bom ouvir um pouco, né, desses outros espaços. E ao ler o artigo e agora ouvindo também um pouquinho desse diálogo de vocês com o professor Wagner, então algo que me chamou bastante atenção é a distância que fica assim, muito evidente entre as prescrições oficiais e as reformas educacionais que vocês trazem nesse recorte temporal, mostrando que a atuação da professora nem sempre coincidia com o que era prescrito naquele momento. Né? Acho que no texto vocês também citam a LDB de 71, em que ela fala que isso não alterou a prática dela, né? E de uma forma mais clara nesse diálogo também, vocês falam desse processo de apropriação e dessa distância entre o currículo, os documentos curriculares e o que era praticado por ela. E aí, minha curiosidade, assim, como que vocês compreendem essas tensões, digamos assim, entre os documentos curriculares, o que era prescrito em termos de norma e o que era praticado por ela, né? Como vocês entendem essas tensões? Se havia uma tensão ou se ela sempre optava por considerar ali o contexto, as práticas que ela já vinha ali executando em outros momentos. Bom, essa ideia. O que a gente percebe pela fala dela, né,
pela narrativa dela, é que ela tinha uma ideia própria sobre ensino de ciências. Então, em um dos momentos da entrevista, ela começa a contar, um dos pontos, né, que ela ensinava era educação sexual, ela trabalhava para o magistério, com meninas, né? E eu perguntei para ela, falei, dona Clarinda, isso não causava nenhum problema para a senhora, né? No momento em que havia muita pressão sobre os professores, isso não tinha nenhum tipo de questionamento, de problema. E a resposta dela foi categórica. Ela falou, olha, eu fechava a porta da sala de aula e dentro da sala de aula é o professor que manda, é o professor que define o que tem que ser feito. Isso quem me ensinou foi, aí citou lá a pessoa, era uma antiga coordenadora, quando ela começou a dar aula, ela falou assim, então eu não sentia nenhuma pressão, porque quem definia o que ia ser feito era eu na sala de aula. Então a gente percebia assim uma força muito grande, né? E aí a gente pode entender isso como uma pessoa muito bem formada, uma pessoa que sabe exatamente o que vai fazer, que tem convicções muito claras do processo pedagógico e que vai fazer aquilo que acha que tem que ser feito. Então, havia tensões, mas ela tinha força para enfrentar essas tensões. Eu vou pedir só um tempo para cá, porque a Denise colocou um ponto no chat que eu acho que ajuda o que a Sidneia coloca e o que o Reinaldo falou. Ela tinha uma formação muito sólida, e essa visão de ciência dela é de uma formação de uma pessoa que estava se preparando a fazer doutorado em genética. Ela leva isso para a sala de aula, que ela entende que esse é o ensino dela, e pouco ela muda durante o tempo. Então, assim, mesmo ocorrendo as prescrições, ela não muda. Ela nos conta, quando o Reginaldo fala que tinha a supervisora, que foi a primeira pessoa que falou quem manda na sala é ela, porque ela vem dessa escola icônica, onde virar professora ali, naquele momento, era se tornar uma catedrática, praticamente. Você é dona da disciplina, você coordena a sua sala de aula. Então, com isso que você perguntou, que Denise pergunta, essa formação acadêmica dela é vista em todo momento, é muito forte. Um dos pontos que a gente vê isso, que ele pergunta o que caracteriza essa aula dela, se eu fosse falar duas características que tem muito forte de o que ela entende, a primeira é que você precisa ter aulas práticas, aulas demonstrativas. E a segunda, que ela tem uma visão que ela levou, toda vez que ela pôde, os alunos para feiras de ciências. Então, onde você tem, na década de 80, depois, na década de 70 mesmo, você tem uma preocupação de fazer alunos do ensino fundamental levarem projetos para feiras de ciências. Muito recentemente se voltou com essas feiras de iniciação científica, muito raro você ter um ensino médio participando, e ela punha. Então, ela colocava ali, formando pequenos pesquisadores, pequenas pessoas. Então, eu acho que ela não era muito abalada por mudanças curriculares. A formação dela se mantinha em pé. É interessante, né, Renato? Também isso me leva a pensar que essa autoridade de cátedra, né, do cientista dando aula, né, na escola elementar, ela é algo que faz com que, digamos, os conteúdos gerem a sua própria didática, vamos dizer assim. Quer dizer, aquilo que eles sabem geram a sua própria didática. Quer dizer, isso meio que passa um pouco alheio às teorias educacionais, isso meio as questões de modelos pedagógicos, etc., porque ele fala de cátedra, né? Essa expressão, ele fala da cátedra, de cátedra, né? Então, com essa autoridade, ele é possuidor da geração da sua própria didática, quer dizer,
eu não sei se essa é a percepção da professora Clarinda que vocês tiveram dela, ou se eu estou esticando muito aí o elástico, né? De certa forma, acho que é, porque se a gente pensar, assim, quando a gente fala em 2025, você falar em ensino de sexualidade, parece que é uma coisa bem banal até, né? Óbvia. Mas na época dela, falar de sexualidade não é. E bem complicado. Mas isso é tão forte nela que uma das coisas, que mesmo ela é uma professora, tudo, ela tem uma obra, ela escreveu um livro sobre sexualidade para adolescentes. Então, quando você fala assim, o conteúdo que ela faz gera a própria didática, essa coisa tão forte que ela entendia que os adolescentes, os pré-adolescentes, tinham que aprender aspectos sobre sexualidade, fez com que ela escrevesse um livro. Então, ela gerou conhecimento, ela não só... Ela tinha essa força de uma cátedra, talvez, num quadro menor do que a gente vê na universidade, mas ela entendia que ela era a pessoa que não só transmitia, mas que gerava conhecimento, que formava o cidadão. Então, eu entendo que ela, mesmo implicitamente, tinha essa força, sim. Legal. Raquel, você levantou a mão várias vezes aí, eu vou passar para você, depois eu sigo lá. Diga lá, Raquel. Pessoal, boa noite. Renato, Reginaldo, um prazer ouvir vocês. E eu estou aqui, levanto abaixo a mão, porque eu adorei o artigo de vocês por vários motivos. Mas é um artigo que me calou fundo no coração, porque eu fui aluna da Caetano de Campos nos anos 80. E aí, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre, se fosse possível, né? Que Caetano é essa da professora Clarinda? O Renato tangenciou um pouquinho a questão, falando, olha, é uma escola icônica, né? Ela falava da Caetano, mas é a Caetano da Praça da República, ela foi professora na Aclimação, e aí vocês mesmos, qual que é a outra mesmo? Onde é que fica a outra? A outra é onde eu estudava, na Consolação. E aí, sétima série eu fiz lá. E isso está muito vivo em mim, porque eu acabei de escrever o meu memorial, e eu dedico um capítulo à minha passagem como aluna da Caetano de Campos, porque eu acabei sendo expulsa da Caetano de Campos, na 8ª série, e um dos motivos dos conflitos com a professora de ciências, que era uma coisa assim horrorosa, conflito da sala, tá. Bom, então, não é para falar de mim, mas é claro que eu estou falando de mim também. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho que Caetano é essa do imaginário da professora Clarinda, afinal. Que laboratório incrível é esse? Porque a Caetano que se apresenta, o ensino que se apresenta neste artigo, a própria autoridade dessa professora, né, a legitimidade em conteste dela, é a antítese da Caetano de Campos que eu conheci como a Ana Roqueira na Praça Roosevelt. Então, por favor, me fale um pouco sobre isso. Vou começar. Primeiro, assim, antes de vocês começarem a responder, Raquel, já é uma sugestão para continuidade, artigo número 2, com Raquel, prestando depoimentos aí a você no contraponto à professora Clarinda. Né? Fecha a parede. Primeiro, por que a minha memória fica muito na Aclimação em Praça da República? Porque quando a gente começou a entrar no mundo da São Caetano, a gente começou na Aclimação, que é um outro prédio histórico, ele tem uma arquitetura histórica, e é lá que estava todo o acervo histórico da Caetano da Praça da República. Então, por algum motivo, essa divisão não foi muito justa, pelo que eu estou vendo. Mesmo o acervo que está na Aclimação, ele estava bem abandonado. Então, eu e o Reginaldo, a gente começou porque o Reginaldo foi convidado justamente a trabalhar na formação da coleção histórica que agora está armazenada em outro lugar, no acervo de São Paulo. O acervo histórico já não está na Caetano da Aclimação. Então, eu fiz essa pergunta para ela. Por que ela foi virar professora? Porque, assim,
Ela era uma aluna da USP, aluna do Paulo Savaia, que é um ícone da biologia, um dos fundadores do Instituto de Biociências. Ela tinha uma bolsa do CNPq, ela tinha tudo para ser uma pesquisadora e provavelmente Miriam Krause-Schick, que é da época dela, entendeu? Nanus é uma professora da época dela, que são duas professoras ícones da biologia na USP. Ela tinha tudo para ter sido uma professora da USP. E ela optou por ser professora da Caetano, porque para ela aquilo era uma coisa maior do que ser professora da USP. Então, isso é um impacto. A gente está falando numa década onde a gente não tem tantas universidades públicas, a gente não tem... A USP tem um peso, naquela época, muito maior do que ela... Se hoje ela é a maior do Brasil, na época era quase uma exclusividade. E ela optou, ela fez a opção. Então, para ela, essa Caetano é a Caetano inicial. Se você pegar as fotos históricas dos laboratórios da Praça da República, é daquela Caetano. Ela tinha um acesso... Então, todo um material comprado no fim do século XIX, vindo da Europa, ela tinha todos os modelos anatômicos, ela tinha aquário, ela tinha... Você imagina, você hoje, uma professora de biologia, quantos colégios públicos têm um aquário completo que você possa fazer? Ela tinha uma criação, então tudo aquilo era essa escola icônica. Quando veio a década de 70, que foi a divisão, ela continua na Caetano, mas você nota que há um saudosismo. Os primeiros feiras que ela participa são feiras de ciências que aconteciam no AMB. Então, a gente está falando de algumas feiras que ocorreram, que eram feiras de estudantes do ensino, que hoje a gente chama de ensino médio, que eram encontros enormes na Bienal de São Paulo. Na AMB, não, perdão. Na Bienal de São Paulo, no Ibirapuera. Então, é dessa escola que ela se situa, que ela se vê e que ela se foi. Eu não sei se você já foi, a gente participou do encontro dos caetanistas. Então, os ex-alunos da Caetano, eles fazem uma reunião anual na Praça da República. A gente participou de uma dessas, a gente esteve lá, e você via ex-alunos indo até Dona Clarinda, abraçá-la e fazer. Então, é nesse lugar. Infelizmente, aconteceu a cisão. Eu acho que, pelo que você está me falando, a gente pode sentar depois e estudar sobre isso, e você pegou a parte menos favorecida. Mas, no inconsciente dela e no consciente dela, aquele lugar era o lugar dela, era o lugar que ela escolheu para fazer a prática dela. Nós esse ponto. Nós temos aqui muitas questões no chat, eu vou pegar uma delas antes de passar, e a gente já está chegando no finalzinho. Mas a professora Denise, que está aqui, perguntou se essas práticas da professora Clarinda, se em algum momento ela teve alguma força curricular no sentido de sistematizar essas práticas, transpondo-as para propostas curriculares ou coisa dessa natureza. Ela tem livros, ela tem obras escritas, né, e publicadas, mas não aparece na entrevista a atuação dela no poder público, na interferência na elaboração de programas curriculares. Ela sempre foi ligada à editoração de livro, ela participou de muita correção de obra didática, então ela era revisora de obras didáticas na área de ciência e biologia, mas até onde nos conta, ela não disse nada sobre nenhuma participação nesse sentido. Ok. Última questão aqui da professora Mercedes, que está ali com a mão levantada. Está sem o seu som aí. Professora, sem o seu som. Boa noite a todos, que bom estar encontrando todos vocês aqui. Delicioso ouvir sobre o ensino de ciências, e da mesma forma eu fui formada em uma escola que a gente fazia experiências dentro da escola, a gente dissecava rã no laboratório com cheiro de éter, né? E a questão que eu gostaria de colocar para vocês, em especial para o professor Reginaldo, que na fala ele fez um comentário que eu gostaria de que fosse feito um contraponto para a realidade de hoje.
eu sempre argumento que o professor ele tem que ter o conhecimento do conteúdo da matéria para poder ensinar. E a professora Clarinda, ela tinha o conhecimento da matéria, do conteúdo da matéria e da didática da matéria, tá? Ela fechava a porta da sala, era ela, porque ela tinha o conhecimento do seu objeto de estudo. E aí o professor Reginaldo fez uma comparação com o que está acontecendo na atualidade dos sistemas de ensino onde os professores estão perdendo protagonismo. Tá? Eu trabalhei também com o sistema apostilado quando eu era professora dos anos iniciais. Como é que o senhor coloca a questão da formação do professor nos cursos de pedagogia, ou nos cursos de licenciatura, de biologia, química, física, para os professores ensinarem aos alunos o conteúdo? Ter esses materiais que são postos hoje não seria uma forma de tentar minimizar a formação conceitual fragilizada com a qual os professores estão saindo das universidades? Muito bem. Como na televisão, Renato, Reginaldo, nós temos aqui, estamos em cima da hora, 2 minutinhos para o Reginaldo responder. Vamos lá, Reginaldo. Então, Mercedes, o que eu acho é que a gente tem que resolver o problema real. Eu acho que você está certa quando fala sobre a formação fragilizada dos professores. Existem muitos cursos de esquina, né, que formam apressadamente o professor. Então, acho que é isso que a gente precisa combater, como educadores, como professores. Essa formação ela tem que ser feita de forma adequada, num tempo adequado, em instituições preparadas. Eu acho que esse tipo de política, ele tenta resolver um problema assim, de uma forma, não atacando a raiz do problema, sabe? Então, eu acho que não justifica uma coisa com a outra. Enfim, a gente poderia discutir, eu acho que tem argumentos aqui, mas o tempo é muito curto, mas é isso que eu penso, acho que a formação dos professores tem que ser melhorada nas universidades. Muito bem. Só comentando, inclusive, para a colega, o prédio da Caetano de Campos, na Pires da Mota, não é icônico, não, gente. Ele é feio, muito feio, viu? Inclusive, quando se fala de Caetano de Campos, todo mundo lembra do prédio da Praça da República. Eu sei porque eu sou vizinha, fui vizinha do colégio. Muito bem. Nós estamos encerrando aqui mais uma edição da É Hora da revista da É Hora da RBHE, não é? E aqueles que deixaram suas questões aqui podem remeter-se ao artigo, lá tem os e-mails dos professores Reginaldo e Renato, tenho certeza que eles terão prazer em responder questões que aqui não puderam ser levadas, e nós estamos, então, encerrando. Acompanhe, então, nossas redes, a Revista Brasileira de História da Educação, no Instagram. Muito obrigado aí ao Renato, ao Reginaldo e aqueles que aqui estiveram presentes. E feliz 2026 para todo mundo, quando teremos aí novas edições da É Hora da RBHE. Tchau, pessoal, boa noite e até lá. Boa noite, obrigadão, gente, foi um prazer.